Presidente João Teodoro, a gestão ela tem sido muito destacada, muito elogiada pelas inovações que o senhor traz ao mercado imobiliário. Apesar do senhor ter falado ontem, a função principal do sistema Confesse e Cresce é de fiscalizar. O senhor vem transformando o sistema em um órgão que educa, que traz o corretor a essa nova era. Hoje o corretor de imóveis ele mudou, o mercado imobiliário mudou, tem logística, rural, residencial. Como o senhor enxerga o mercado imobiliário brasileiro nesse ano, em termos de transações? O senhor pode nos dar as dicas de quais são os destaques, porque tem compactos, logística. O mercado residencial tem uma série de divisões, fora a logística, com o Mercado Livre e outras corporações avançando no Brasil. Qual é a sua opinião a respeito? Bem, aí a gente tem que fazer algumas considerações, inclusive, no âmbito da geopolítica, né? Porque, enquanto a gente tem problemas políticos, na América Latina, isso é muito comum, todos os países passam por fases de altos e baixos, né, do ponto de vista político, mas nós temos uma questão bastante interessante hoje, se você levar em consideração, por exemplo, que nós temos duas guerras em andamento no mundo. Sim. Nós temos a guerra do Irã contra Israel, com envolvimento direto dos Estados Unidos, e da Europa, naturalmente. Que né, encarece o preço, todo. né? Temos a guerra ainda da Ucrânia contra a Rússia, que também interfere na economia mundial. Então, esses fatores todos revolucionam na economia, né? Para o bem ou para o mal, na economia. E o Brasil, obviamente, não fica indiferente a isso. Nós temos problemas aí, por exemplo, com a elevação do preço do petróleo, que acaba interferindo na economia como um todo. A situação geopolítica do Brasil hoje é bastante distante fisicamente desses conflitos mundiais e que fazem com que os investidores potenciais da Rússia, do Oriente Médio, de várias partes do mundo, naquelas proximidades, fique mais ou menos sem opção, porque investir na Europa é arriscado, investir nos Estados Unidos é arriscado. Então, o que sobra? Sobra América do Sul, América Latina, enfim, e o Brasil é o líder aqui na América Latina, em termos territoriais, em termos populacionais, etc., de modo que a gente pode, com isso, atrair muitos investidores para o Brasil. Então, o mercado imobiliário ele tem sido resiliente também por essa característica, né? Além de outras, naturalmente. Nós temos uma população muito grande, quase 200, aí, em torno de 214, 215 milhões de habitantes. E isso, obviamente, nos torna uma nação consumidora de muito potencial e que ainda não conseguiu cumprir todo o seu objetivo de promover habitação para todo mundo. Nós temos um déficit habitacional hoje, que todo mundo sabe, e gira aí na casa dos 7 milhões de unidades. E a nossa tendência é que esse déficit ainda cresça mais, porque nós não conseguimos atendê-lo completamente. E isso faz com que haja uma movimentação permanente no mercado imobiliário. E o mercado de luxo também no Brasil, ele deu uma crescida muito grande nos últimos tempos, particularmente em Santa Catarina, né? Correto. Mas não só, no Brasil inteiro a gente percebe isso. E então o mercado tem sido realmente muito resiliente a todos os problemas que a gente vem enfrentando mundialmente. Mas eu acredito isso, boa parte dela, dessa resiliência, justamente a situação geopolítica do Brasil. E que as pessoas encontram até no mercado imobiliário como um porto seguro para a segurança Esse é um patrimonial. outro detalhe, você tem razão em lembrar essa questão da segurança patrimonial, porque o Brasil hoje, apesar de todos os problemas que podem existir, inclusive de segurança, etc., do ponto de vista patrimonial, ele é absolutamente seguro, né? Quem investe, por exemplo, em propriedades urbanas hoje no Brasil, não tem nenhum problema. Nós temos países hoje como a Espanha, por exemplo, que é um desastre. Sim. Né? A França, onde as pessoas invadem o teu apartamento quando você está de férias, você não consegue voltar para o teu apartamento. Aqui no Brasil isso não existe, graças a Deus. A gente tem segurança sim, o sistema registral é muito forte, é muito bem estruturado e, enfim, a gente pode oferecer essa segurança para quem quiser investir no Brasil. Em relação aos altos investidores, hoje o alto investidor ele vem ao Brasil, mas ele precisa de dados, ele precisa de números, ele não investe por investir, ele tem que entender a macroeconomia para investir. Aí o senhor usou novamente, além do processo de tokenização, que é um projeto muito incrível do sistema e que está sendo, que já está acontecendo no exterior e é irreversível no Brasil, tem a questão do Observatório Imobiliário Brasileiro. Então o senhor
tem essa visão de apostar realmente em números e dados e informação também para favorecer o corretor de imóveis, é Claro. isso? Uma das preocupações maiores do sistema Confesso Cresce tem sido justamente usar a potencialidade da evolução tecnológica, né, nas atividades imobiliárias de um modo geral. Mas isso passa naturalmente pelo conhecimento do que acontece no mercado. E a ideia de criar um dispositivo como o Observatório Imobiliário Brasileiro, que nós acabamos de criar, ela não é recente, ela é antiga, já tem mais de 10 anos que a gente vem pensando em como fazer com que isso se transforme em realidade. E finalmente nós encontramos um caminho, fizemos uma parceria lá com a FEPESE, né, que é a Uhum. Fundação de Estudos Sociais da Universidade Federal de Santa Catarina, e com a própria universidade, para junto com o sistema Confesso Cresce, ou seja, três instituições de grande credibilidade hoje na sociedade brasileira, poderem fazer a alimentação, não só a evolução tecnológica, porque isso é importante, tem que ser um dispositivo que realmente tenha Funcione. capacidade, né, de aglutinar dados de tantas diferenciais de mercado, como você mesmo citou, apartamentos de pequeno porte, de grande porte, Minha Casa Minha Vida, áreas rurais, enfim, todos esses aprimentos Sim, que certo. compõem o mercado imobiliário precisa ser atendida por um dispositivo como esse. Então, a gente precisa de uma evolução tecnológica muito forte no nosso observatório imobiliário. Mas eu acho que chegou o momento, porque agora com o advento da inteligência artificial, isso facilitou bastante. E hoje você pode, eu acabei de assistir uma palestra, por exemplo, onde um dispositivo eletrônico, um clique, você consegue fazer uma varredura, por exemplo, no TikTok, no LinkedIn, enfim, todos esses dispositivos que nós temos hoje na internet em questão de segundos, né? Então, tudo isso a gente pretende implementar no Observatório Imobiliário para que esses dados todos que nós temos dispersos em todo o Brasil, em todas as Uhum. regiões, possam ser aglutinados em torno de um único dispositivo e que ele fique disponível para quem dele necessitar. E, particularmente, aqueles que militam de uma maneira direta no mercado imobiliário, em qualquer segmento. Mas você lembrou bem, nós temos um segmento muito forte hoje em dia, que é o de alto poder aquisitivo.